Vamos lá, senhores. Para o próximo exercício do slide, temos que um carro de 2.000 quilos sobe uma rampa com velocidade constante. Senhores, toda vez que houver, tá, uma questão de plano inclinado, fique bastante esperto com essa palavra aqui. Velocidade constante. Sem escorregar, sem cantar os pneus, conforme o esquema seguinte. Porque o que acontece? Quando tem plano inclinado, você vai ter que lembrar da decomposição das forças do peso. Primeiro passo, do centro do meu corpo para em direção ao centro da Terra, temos uma força chamada força-peso. Mas no plano inclinado, vocês têm que decompor a força-peso. No caso, como vocês vão decompor? Aqui, a normal está aqui, né, senhores? Então, aqui, ó, fazendo 90 graus com a normal, aqui vai ter uma força para baixo, ok? E a tendência do carro seria escorregar. A outra componente seria para cá, outra força aqui. Ok, pessoal? A outra força aqui, são as duas forças. O que acontece? Se você for fazer uma semelhança de triângulo, esse ângulo de 30 graus é exatamente esse ângulo aqui, ó, de 30 graus. Então, o que acontece? Ao decompor, onde o vetor amassa, é nesse sentido aqui. Onde ele amassa, você utiliza o cosseno. Por isso que esse vetor aqui é o P cosseno de 30. Logo, o outro vetor aqui que ele não amassa, você vai utilizar o seno. Então, aqui sobrou o P seno de 30. Então, onde amassa, você utiliza o cosseno. E onde não amassa, você utiliza o seno. Ok, pessoal? Para ficar melhor, mais visível aqui para os senhores. Beleza. Então, aqui tem o P cosseno e o P seno. Tranquilo? Vamos lá, então. Continuando o nosso raciocínio. Só que o que acontece? Ô, professor, beleza. Eu entendi aqui. Só que pelo que o senhor está me mostrando, o carro vai descer. Calma lá. Calma lá. Só que ele falou o seguinte. A velocidade dele é constante. O que quer dizer isso? Pessoal, vem aqui. Vamos dar uma pequena revisada aqui, ó. Quando você aplica o plano inclinado, você tem que calcular a nossa força resultante. Você vai ter que identificar essa força resultante. E a força resultante é massa vezes a minha aceleração. Lembrando que a aceleração, né, senhores? Para que haja aceleração, é necessário que haja variação da minha velocidade. Mas nesse caso, como a velocidade é constante, algo que é constante, fatalmente, não há variação. Então, velocidade constante envolve que a minha variação é nula, é zero. Se a minha variação é nula, e como a minha aceleração depende da minha variação, temos que a aceleração também seja nula. Consequência, velocidade constante implica que não há variação, consequentemente, não haverá aceleração e conclusão, portanto, a força resultante é nula, é igual a zero, sempre. Então, toda vez que não tiver cálculo de forças ou plano inclinado e você encontra a palavra velocidade constante, primeira conclusão, a força é nula. E para que haja uma força nula, nesse caso aqui, é obrigatório que haja uma força aqui, né, senhores? Ó, para cima. Para contrapor o P seno. E, como ele está apoiado, tem um ponto de apoio, fazendo 90 graus com um ponto de apoio para fora, nós temos a força normal, senhores. E aqui, para cima, vai ser a força.
Bem provavelmente a nossa força de atrito, que são as forças das rodas. Agora sim. Como que você pode visualizar que a força resultante aqui é nula? Somatória de todas as forças tem que ser igual a zero. Então a força de cima cancela com a força de baixo. Conclusão. Normal tem que ser igual a P cosseno de 30. E a força de atrito das rodas com o plano tem que ser igual com a força P seno, porque senão o carro estaria descendo. Aqui, né, senhores? Essa é a teoria aqui por trás desse exercício aqui. Belezinha? Agora vamos resolver aqui o que isso quer dizer aqui então. Lembrando então que a massa do carro é de 2.000. Resolvendo esse exercício aqui, temos que massa, deixa eu botar aqui a caneta preta, a massa vale 2.000 quilos. Chegamos na conclusão que a força normal é igual a P cosseno de 30 e que a força P seno de 30 é igual à nossa força de atrito. Beleza. A pergunta é, admitindo que a força de atrito nas rodas é... beleza. Aqui, ó, ele quer saber então o valor da força de atrito, certo? Então, fatalmente, nós vamos aqui, ó, brincar com a segunda equação aqui, ó. Perfeito. Então, vamos mexer nela aqui, senhores. Vem aqui comigo. Aqui, então, olha, ó. Peso, massa vezes gravidade. Não esqueçam disso. Seno de 30, meio, é igual a força de atrito. A massa dele aqui é 2.000. A gravidade, pelo que eu estou batendo o olho, o exercício não informou. Então vale 10, tá? Adote como 10. Alguns exercícios vão mandar você adotar 9,8 e até 20 é 9,81, tá? Metros por segundo ao quadrado. Vezes 1 sobre 2 aqui, ó. Tudo isso é força de atrito. Dessa forma aqui, ó. Aqui fica 1.000, 1.000 vezes 10, aqui, ó. Dá 10.000 newtons. Unidade de força, newton. 10.000 newton. E eu vi aqui, ó, que tá aqui 10k newton. Esse K é de vezes 1.000, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que 10 vezes 1.000. Então, esse aqui é 10k de vezes 1.000 newton. Pronto. Pronto. Ah, professor, beleza. Beleza. Aí eu olho aqui. Aqui tem 10.000 newtons e aqui tem 10.000 newtons. Opa, beleza. O que você poderia matar? Você viu aqui, ó, que o eixo X está aqui, ó. Está no mesmo sentido aqui. E a abertura de 0 graus. Porque o quê? Os vetores estão no mesmo sentido, a 0 graus, na parte positiva. Aqui, mataria a questão. Só que qualquer dúvida que você pode falar assim, ué, professor, o que é força de atrito estático? Que é a letra, vai ser a letra A a resposta, tá, pessoal? E a força de atrito dinâmico. Vamos falar que vocês não entendessem os 180 graus. Se fosse 180 graus, estaria do outro lado, que estaria no sentido negativo, tá? Só para começar. Mas tudo bem. Mas vamos ver o que é força de atrito estático e força de atrito dinâmico, tá? Vamos ver aqui rapidão. Vamos dar uma revisada aqui de leve. Aqui, ó. Força de atrito estático. É o seguinte. Você vai entender que força de atrito, o cálculo dele, é o μ, nesse caso, μ estático, vezes a normal. Esse μ estático é como que você tem que empurrar até vencer esse μ estático. Como assim? Senhores, faça um teste aí depois. Pega o teu dedo e tenta empurrar a mesa da sala dos senhores com o dedo. Você vai aplicar a força, dependendo do peso da mesa de vocês, vocês não vão conseguir empurrar com o dedo. Só que você está aplicando uma força na mesa, mas ela não está se movendo. Por quê? Você não venceu o μ estático dela. Fala, peraí, então vamos supor aqui, ó. Vamos falar que o μ estático aqui, para você vencer aqui, fez o cálculo, ele falou que o μ estático vale meio e a normal vale 10.
meio vezes 10 ia dar 5 newtons. Quer dizer aqui, ó, vamos falar que essa força de atrito deu igual a 5 newtons. Se você aplica 4 newtons, ele vai continuar parado. Porque você não venceu a força de atrito dele. Você só aplicou uma força de atrito de 4. Ah, tá. Quer dizer que se eu aplicar 4,99999, a mesa vai continuar parada. Por mais que você esteja aplicando a força, ela vai estar estática. Porque você não venceu a força de atrito dela. Você só vai vencer a força de atrito, ela só vai entrar em iminência de movimento se você aplicar 5 newtons. Então, se você aplicar 5 newtons, você venceu a força de atrito. Aí ela entra em movimento. Por isso que o Mi estático é quando a força necessária que você tem que aplicar para que o objeto entre em movimento. Ah, tá. Ao contrário, tá, senhores? Da força de atrito dinâmico. A força de atrito dinâmico vai ser força de atrito é igual a Mi dinâmico vezes a normal. E nesse caso aqui, ele já vai estar em movimento. Vamos falar assim, ele já venceu o Mi estático. Vamos falar que você está andando com um carro e as rodas têm uma força de atrito com o asfalto de 50 newtons. Beleza, aquela força de atrito não vai mudar, porque já entrou em movimento, você não precisou vencer. Então aqui é a força de atrito que está em movimento. Aqui é a força de atrito que você precisa vencer para entrar em iminência de movimento. Ok? Então quando o objeto já estava movendo, e se ele falar de força de atrito, ele vai estar falando do Mi dinâmico, não do Mi estático. Então se ele me der o Mi dinâmico e o Mi estático, você vai pegar o Mi dinâmico, porque já está em movimento. Se o objeto está parado e não conseguiu vencer, aí você vai pegar o Mi estático. Perfeito, pessoal? Tranquilo. Então, o gabarito aqui nessa questão, letra A, porque, como disse aqui, ó, o carro ficou sem escorregar, ficou sem cantar o pneu. Resumindo, ele ficou parado, por isso que é um Mi estático. Vamos ver o gabarito aqui, ó. Aqui, pessoal. Certíssimo. Letra A. Perfeito?